E aí, eu falei aqui hoje para vocês de seis passos, 6 dicas que vocês têm que ter muita atenção na hora de delimitar esse problema, na hora de escrever esse problema. E é importante que a gente escreva, tá, gente? Porque a gente vai escrever e a gente vai deixar os dias passarem e tem outras técnicas que a gente vai aplicando em conjunto em cima dessa lista para poder chegar na solução ideal. Mas esse é o primeiro passo. O levantamento de problemas é o primeiro passo que, se bem feito, vai te levar a resolver o seu problema de fato, a encontrar a solução ideal e acabar de uma vez por todas com aquilo que está te atrapalhando. Então, recapitulando quais são as 6 dicas, né? A primeira coisa que você tem que lembrar quando você estiver fazendo um levantamento de problemas é que não é óbvio. Não parta do princípio que aquilo é óbvio. Então, especifique, delimite, dê exemplos para que fique claro para todo mundo do que você está falando. A segunda dica é: qual é o problema? Pergunte qual é o problema que está sendo falado. O que está sendo colocado ali. Então, pergunte qual é o problema. A terceira dica é você diferenciar a causa do problema com o problema em si. Então, quando vocês estiverem falando de um problema, percebam, tenham essa sensibilidade se aquilo que está sendo falado não é uma causa e não um problema, porque a gente está na fase de falar do problema. A causa do problema é uma etapa posterior. Então, se a gente pular essa etapa de falar exatamente do problema que a gente está delimitando, a gente vai atrapalhar na hora de fazer a parte de causas e, consequentemente, de priorização e, por fim, pensar nas soluções, tá? A quarta dica que eu dei hoje, foi da gente ser específico. A gente tem que ser específico porque um problema, ele pode falar de muitas coisas. Ele pode ter a ver com muitas situações. Então, a gente tem que tentar ser específico a respeito do que, de fato, a gente está falando naquele momento, tá? Em que situação aquilo está se aplicando. A quinta dica é entender que existe uma diferença entre entender o problema e concordar com o problema. No momento do levantamento de problemas, a gente não está aqui para concordar ou discordar. A gente está reunido ou a gente está ali naquele momento para entender o problema. Então, a gente tem que tentar ser o mais imparcial possível.